Trabalhe sua própria salvação com medo e tremor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Se há algo excelente, é a salvação. Se há alguma coisa necessária, é operar a salvação. Se existe alguma ferramenta para trabalhar, é o medo sagrado. Trabalhe sua salvação com medo. As palavras são uma exortação grave e séria, necessária, não apenas para os cristãos que vivem no tempo do apóstolo, mas podem ser apropriadamente calculadas para o meridiano desta era em que vivemos. Prossigo agora para a exortação. Desenvolva sua própria salvação com temor e tremor, cujas palavras se ramificam nestes 3 detalhes. Primeiro, o ato, malhar. Em segundo lugar, o objeto, sua própria salvação. E em terceiro lugar, a maneira pela qual devemos resolver isto, com medo e tremor. Falarei principalmente dos 2 primeiros e abordarei o outro brevemente na aplicação. A proposição é esta: deveria ser a grande obra para um cristão desenvolver sua salvação. O grande Deus nos colocou no mundo como em uma vinha, e aqui está a obra que ele nos deu, a operação da salvação. Existe uma escritura paralela a isso. Procure confirmar a sua vocação e eleição. 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. Quando a propriedade, os amigos, a vida não puderam ser garantidas, que isso seja garantido. O grego original significa estudar ou bater no cérebro sobre uma coisa. Essas palavras no texto, executar, implicam 2 coisas. Primeiro, sacudir a preguiça espiritual. A preguiça é um travesseiro no qual muitos dormiram o sono da morte. Em segundo lugar, implica unir e reunir todos os poderes de nossas almas para que possamos atender ao negócio da salvação. Deus promulgou uma lei no paraíso, que nenhum homem deve comer da árvore da vida, mas apenas com o suor do seu rosto. Eu prossigo agora para as razões que impõem este suor sagrado e indústria sobre a salvação. E elas são 3. Devemos trabalhar nossa salvação por causa de, primeiro, a dificuldade deste trabalho, segundo, a raridade disso, terceiro, a possibilidade disso. Primeiro, a dificuldade deste trabalho. É uma obra que pode nos fazer trabalhar até o pôr do sol de nossa vida. Daniel capítulo 6, versículo 14. Agora, essa dificuldade sobre a obra da salvação aparecerá de 4 maneiras. Primeiro, da natureza do trabalho. O coração deve ser mudado. O coração é o próprio berçário do pecado. É o tesouro onde estão todas as armas da injustiça. É um inferno menor. O coração está cheio de antipatia contra Deus. Está zangado com a graça que converte. Que a tendência do coração seja mudada. Que a obra é essa. Como devemos implorar a Cristo que aquele que transformou a água em vinho transforme a água, ou melhor, o veneno da natureza no vinho da graça? O coração estará pronto para nos enganar nesta obra de salvação e nos fazer dar uma demonstração de graça, por graça. Muitos pensam que se arrependem quando não é a ofensa do pecado, mas a penalidade do pecado que os perturba não a traição, mas o machado sangrento. Eles pensam que se arrependem quando derramam algumas lágrimas, mas embora esse gelo comece a derreter um pouco, ele congela novamente. Eles continuam em pecado. Muitos choram por seus tratos indelicados com Deus, como Saul fez por sua indelicadeza para com Davi. Ele disse a Davi: Tu és mais justo do que eu. Por que me recompensastes com o bem, ao passo que eu te recompensei com o mal? 1 Samuel capítulo 24, versículo 17. E Saul levantou a sua voz e chorou. 1 Samuel capítulo 24, versículo 16. Mas, por tudo isso, ele segue Davi novamente e o persegue. 1 Samuel capítulo 26. Em segundo lugar,
os homens podem levantar as suas vozes e chorar pelo pecado, mas seguir seus pecados novamente. Em terceiro lugar, outros abandonam o pecado, mas ainda retêm o amor por ele em seus corações. Como a cobra que muda de pele, mas mantém o ferrão. Há tanta diferença entre lágrimas falsas e verdadeiras, quanto entre água salgada e água de nascente. O que torna o trabalho da salvação difícil é que é um trabalho escorregadio. Olhai para vós mesmos, para que não percamos as coisas que temos feito. 2 João capítulo 8. Este trabalho cai quase tão rapidamente quanto construímos. Um construtor comum, quando está trabalhando, encontra seu trabalho na manhã seguinte, exatamente como o deixou. Mas não é assim conosco. Quando estivermos desenvolvendo a salvação pela oração, jejum, meditação e deixarmos este trabalho por um tempo, não encontraremos nosso trabalho como o deixamos. Grande parte do nosso trabalho caiu novamente. Tínhamos necessidade de ser frequentemente chamados para reforçar as coisas que permanecem, que estavam prestes a morrer. Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Assim que um cristão é retirado do fogo do santuário, ele está pronto para esfriar e congelar novamente em segurança. Ele é como um relógio. Quando ele foi levado para o céu, ele rapidamente se desfez para a terra e peca novamente. Quando o ouro é purificado na fornalha, ele permanece puro, mas não é assim com o coração, que seja aquecido a uma ordenança, que seja purificado na fornalha da aflição. Não permaneça puro, mas rapidamente acumula sujeira e corrupção. Raramente ficamos muito tempo em um quadro sagrado. Tudo isso mostra como é difícil a obra da salvação. Não devemos apenas trabalhar, mas também vigiar. Pergunta: mas por que Deus tornou o caminho para o céu tão difícil? Por que deve haver este trabalho? Para nos fazer estimar as coisas celestiais. Se a salvação fosse facilmente obtida, não a teríamos valorizado em seu valor. Se os diamantes fossem comuns, seriam menosprezados, mas porque eles são tão difíceis de encontrar, eles são muito estimados. Segundo, a raridade deste trabalho. A segunda razão pela qual devemos colocar tanto suor sagrado e esforço sobre a salvação é por causa da raridade deste trabalho. Alguém lhe perguntou: Senhor, poucos serão salvos. Ele lhe disse: fazei todo o esforço para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Capaz. Lucas capítulo 13, versículo 23 e 24. Existem poucos que serão salvos. Portanto, precisamos trabalhar mais arduamente para estarmos no número desses poucos. O caminho para o inferno é um caminho largo. A estrada do inferno é pavimentada com riquezas e prazeres. Tem uma estrada dourada. Portanto, há diariamente tantos viajantes nele. Mas o caminho para o céu está fora da estrada. É um caminho inexplorado e poucos conseguem encontrá-lo. Aqueles que defendem a graça universal dizem que Cristo morreu intencionalmente por todos. Mas então, por que nem todos são salvos? Cristo pode ser frustrado em sua intenção? Alguns são tão grosseiros em afirmar que todos serão realmente salvos, mas nosso Senhor Cristo não nos disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas pequena é a porta e estreito o caminho que conduz à vida, e apenas alguns o encontram. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Como todos podem entrar por este portão, e no entanto poucos o encontram? Parece-me uma contradição. 3. A possibilidade deste trabalho. A terceira razão pela qual devemos colocar tanto vigor na obra de salvação é por causa da possibilidade da obra. A impossibilidade mata todos os esforços. Quem se esforçará por aquilo que pensa não ter esperança de obter? Mas
Há esperança em Israel a respeito disso. A salvação é algo viável, pode ser tido. Ó senhores, embora o portão do paraíso seja estreito, o portão está aberto. Está fechado para os demônios, mas ainda está aberto para você. Quem não se aglomeraria para entrar? É apenas aparar seus pecados. É apenas descarregar um pouco de sua argila espessa. É apenas amenizar seu orgulho crescente, e você pode entrar pelo portão estreito. Esta possibilidade, nenhuma probabilidade da salvação pode colocar vida em seu esforço. Se há comida para comer, por que você deveria continuar faminto em seus pecados? E assim, prossigo para o uso da exortação, para persuadir todos vocês no amor de Cristo, a iniciar esta grande obra, desenvolver sua salvação. Amados, aqui está uma conspiração para o céu, e eu gostaria de ter todos vocês nesta conspiração. Reúna todos os poderes de suas almas. Não dê descanso a Deus nem a si mesmos até que vocês tenham certificado sua eleição. Cristãos, comecem a trabalhar. Faça isso cedo, sinceramente, incessantemente. Busque a salvação como em uma perseguição santa. Outras coisas são apenas questões de conveniência. A salvação é uma questão de necessidade. Você deve fazer o trabalho que os cristãos estão fazendo ou deve fazer o trabalho que os demônios estão fazendo. Ó, você que nunca deu um ponto nesta obra de salvação, comece agora. A piedade é um bom negócio, se for bem seguida. Tenha certeza de que não há salvação sem trabalho, mas aqui deve estabelecer um cuidado para evitar erros. Embora não devemos ser salvos sem trabalhar, ainda assim não somos salvos por nosso trabalho. Nós não realizamos a salvação por mérito. Belarmino diz: merecemos o céu por merecimento. Não embora sejamos salvos no uso dos meios, também pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 5. Deve haver aração e semeadura do solo, mas nenhuma colheita pode ser esperada sem a influência do sol. Da mesma forma, deve haver trabalho, mas nenhuma colheita de salvação pode ser esperada sem o sol da graça gratuita. É do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. Dar? Porque alguns podem dizer, trabalhamos arduamente por isso? Sim, mas o céu é uma dádiva de Deus. Embora você trabalhe para isso, ainda é o bom prazer de Deus. Ainda olhe para o mérito de Cristo. Não é o seu suor, mas o seu sangue que salva. Que o seu trabalho não pode merecer a salvação, é claro. É Deus quem opera em você o querer e o realizar. Não é o seu trabalho, mas a cooperação de Deus. Pois assim, como o escrivão guia a mão da criança, ou ela não pode escrever, assim o Espírito de Deus deve fornecer sua concordância auxiliar, ou nosso trabalho fica parado. Como alguém pode ter mérito, o homem trabalhando, quando é Deus quem o ajuda a trabalhar? Agora, tendo estabelecido esta advertência, retomarei a exortação e persuadirei você a desenvolver a salvação. Mas devo primeiro remover duas objeções que estão no caminho. Você nos pede para realizar a salvação, mas não temos poder para trabalhar. É verdade, não temos poder. Nego que tenhamos liberdade para trabalhar. O homem antes da conversão é puramente passivo. Por isso a Escritura o chama de coração de pedra. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Um homem por natureza não pode se preparar para a sua própria conversão. Assim como a pedra não pode se preparar para o seu próprio amolecimento. Mas ainda, quando Deus começa a desenhar, podemos seguir. Aqueles ossos secos em Ezequiel não poderiam viver por si mesmos, mas quando a respiração entrou neles, então eles viveram e se puseram em pé,
Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Mas suponha que Deus não caiu em um princípio de graça. Suponha que ele não tenha feito a respiração entrar. No entanto, você deve usar os meios. Embora você não possa trabalhar espiritualmente, trabalhe fisicamente, faça o que puder, e isso por dois motivos. Porque um homem, ao negligenciar os meios, destrói a si mesmo. É como um homem por não ir ao médico. Pode-se dizer que é a causa da sua própria morte. Deus não nos falta quando fazemos o que podemos. Exorte a promessa, buscai e achareis. Mateus capítulo 7, versículo 7. Coloque esse vínculo em ação pela oração. Você diz que não tem poder, mas não tem uma promessa? Haja na medida do possível, embora eu não ouse dizer como arminiano, quando exercemos e desenvolvemos a natureza, Deus é obrigado a conceder graça. No entanto, digo isso, Deus não falta àqueles que buscam a sua graça. Não, direi mais, Ele nega sua graça a ninguém, exceto aqueles que a recusam voluntariamente. João capítulo 5, versículo 40. A segunda objeção é esta: mas com que propósito devo trabalhar? Existe um decreto passado. Se Deus decretou que sereis salvo, sereis salvo. Deus decreta a salvação em uma forma de trabalho. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Orígenes, em seu livro Contra Celso, observa uma sutil argumentação de alguns que disputavam sobre sorte e destino. Um aconselhou seu amigo doente a não chamar o médico, porque, diz ele, é determinado pelo destino se você se recuperará ou não. Se é seu destino se recuperar, então você não precisa do médico. Se não é seu destino se recuperar, então o médico não lhe fará nenhum bem. A mesma falácia o diabo usa para os homens. Ele ordena que não trabalhem. Se Deus decretou que eles serão salvos, eles serão salvos, e não há necessidade de trabalhar. Se ele não decretou a salvação deles, então o trabalho deles não lhes terá nenhum bem. Este é um argumento extraído da escola do diabo. Mas dizemos, Deus decreta o fim no uso dos meios. Deus decretou que Israel deveria entrar em Canaã, mas primeiro eles deveriam lutar contra os filhos de Anak. Deus decretou que Ezequias deveria se recuperar da sua doença, mas ele deve preparar um cataplasma de figos e aplicá-lo ao furúnculo, e ele se recuperará. Isaías capítulo 38, versículo 21. Não argumentamos assim em outras coisas. Um homem não diz: se Deus decretou que teria uma colheita este ano, terei uma colheita. Para que preciso arar, semear ou fertilizar a terra? Não, ele usará os meios e esperará uma colheita. Embora a bênção do Senhor enriquece. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Ainda assim, é verdade, a mão dos diligentes enriquece. Provérbios capítulo 10, versículo 4. Decreto de Deus é executado pelo nosso trabalho. E assim, tendo removido essas objeções, deixe-me agora persuadi-lo a iniciar esta obra abençoada, a realização de sua salvação. E para que minhas palavras prevaleçam melhor, apresentarei vários argumentos como motivo para incentivá-lo a este trabalho. O primeiro argumento ou motivo para trabalhar é tirado da preciosidade da alma. Bem, podemos nos esforçar para protegê-lo do perigo. A alma é uma centelha divina e acesa pelo sopro de Deus. Tem mais valor do que o mundo. Mateus capítulo 16, versículo 26. Se o mundo é o livro de Deus, como Orígenes o chama, a alma é a imagem de Deus. A alma é um espelho brilhante no qual alguns raios refretados da sabedoria e santidade de Deus brilham. A alma é uma flor da eternidade. Deus tornou a alma capaz de comunhão consigo mesmo. Levaria o mundo à falência, dar metade do preço de uma alma. Quão altamente valorizou Cristo a alma quando se vendeu para comprá-la? Então,
Que pena que esta alma excelente, esta alma para a qual Deus convocou um conselho no céu quando a criou, deve abortar e ser desfeita por toda a eternidade. Quem não preferiria trabalhar noite e dia e perder uma alma assim? Esta joia é inestimável, a perda da alma é irreparável. A atividade santa e a indústria enobrece um cristão. Quanto mais excelente alguma coisa é, mais ativa ela é. O sol é uma criatura gloriosa. Nunca fica parado, mas está dando a volta ao mundo. O fogo é o elemento mais puro e o mais ativo. É sempre brilhante e flamejante. Os anjos são as criaturas mais nobres e as mais ágeis. Portanto, eles são representados pelos querubins, com suas asas expostas. Deus, Ele mesmo é, como falam os homens da escola, um ato puríssimo. A fênix voa com uma coroa na cabeça. O cristão industrioso não precisa de coroa. Seu suor o enobrece, seu trabalho é sua insígnia de honra. Salomão nos diz que a sonolência vestirá de trapos o homem. Provérbios capítulo 23, versículo 21. A infâmia é um dos trapos que pesam sobre ele. Deus odeia um temperamento insensível. Lemos na lei que o jumento, sendo uma criatura preguiçosa, não deve ser oferecido em sacrifício. A atividade espiritual é uma medalha de honra. Desenvolver a salvação é o que tornará a morte e os céus doces para nós. Ele vai adoçar a morte. Aquele que trabalhou arduamente o dia todo, como dorme profundamente à noite. Vocês que têm trabalhado na salvação durante toda a vida, com que conforto podem deitar a cabeça à noite na sepultura, sobre um travesseiro de pó, na esperança de uma ressurreição gloriosa? Este será um cordial leito de morte. Vai adoçar o céu. Quanto mais nos esforçarmos pelo céu, mais doce será quando chegarmos lá. É delicioso para um homem olhar para o seu trabalho e ver o fruto aparecer. Quando ele está plantando árvores em seu pomar ou plantando flores, é agradável contemplar e rever seu trabalho. Assim, no céu, quando veremos o fruto do nosso trabalho, o fim da vossa fé, a saber, a salvação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Isso tornará o céu mais doce. Quanto mais esforços tivermos feito pelo céu, mais bem-vindo será. Quanto mais suor, mais doce. Quando um homem está pecando, o prazer se foi e o arguilhão permanece. Mas quando ele se arrepende, o trabalho acaba e a alegria permanece. No entanto, você tem tempo para desenvolver sua salvação. Este texto e sermão estariam fora de época para pregar aos condenados no inferno. Se eu lhes pedir trabalho, será tarde demais, o tempo deles já passou. É noite com os demônios, ainda é dia para você. Trabalhe enquanto é dia. João capítulo 9, versículo 4. Se você perder seu dia, você pode perder suas almas. Esta é a estação para suas almas. Agora, Deus comanda. Agora o Espírito sopra. Agora ministra e rogai. E como tantos sinos de Araão, tocarão em vossas almas a Cristo. Ó, melhore sua temporada. Este é o seu tempo de semeadura. Agora semeie as sementes da fé e do arrependimento. Se quando você tem estações, você não tem coração, pode chegar ao tempo em que você tem coração e você não terá estações. Reserve um tempo enquanto pode. O marinheiro issa suas velas enquanto o vento sopra. Nunca um povo teve um vento mais justo para com o céu do que você nessa cidade. E você não partirá em sua viagem? Ó, meus irmãos, agora é hora de suas almas. Agora implore a Deus por misericórdia, ou pelo menos faça com que Cristo implore por você. Pense seriamente nessas coisas.